Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar, e já que está todo mundo falando da Rússia, hoje novo vídeo daquele quadro que fala 10 verdades pouco conhecidas sobre determinado assunto. E dessa vez vamos com 10 fatos sobre o Império Russo. Então agora já deixa seu like, inscreva-se, me ajude compartilhando esse vídeo ou então no Apoia-se e vamos logo ao que interessa. Relação com o Império Brasileiro. E para começar, separei duas relações entre os dois impérios, o brasileiro e o russo. E a primeira é que desde 1801 Portugal tentava fazer uma aliança com os russos. E para isso, o então príncipe regente, Dom João, cogitou casar seu filho, o príncipe Dom Pedro, nosso futuro libertador, com a grã-duquesa Ana Pavlovna. Pois é, teríamos uma Roma IX, que não era muito chegada à política, no lugar de Dona Leopoldina, a mãe de nossa independência. Toda a nossa história seria diferente. Ela era irmã do czar Alexandre I e uma das únicas netas de Catarina, a Grande, solteiras na ocasião do Congresso de Viena. Ela era uma das princesas mais cobiçadas da Europa, chegando a rejeitar um pedido de casamento de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Entretanto, devido a diversos fatores, não ocorreu essa união, e Dom João teve um novo objetivo: a Áustria. Poucos sabem, mas nosso imperador Dom Pedro II era amigo do czar Alexandre III, pai de Nicolau II. E os dois trocaram muitas cartas ao longo do tempo, tanto que recentemente o presidente russo, Vladimir Putin, as entregou ao presidente Temer. Mas o mais interessante dessa amizade é que após o golpe que acabou com a nossa monarquia, o último país a reconhecer a então República dos Estados Unidos do Brasil foi a Rússia de Alexandre III, e isso só aconteceu após a morte de Dom Pedro II, em 1891, o terceiro maior império da história. O Império Russo foi o terceiro maior império da história, chegando a possuir quase 23 milhões de quilômetros, que cruzavam 3 continentes. Em questão territorial, ele só perdia para o Império Mongol, com 24 milhões, e o britânico, com incríveis 35,5 milhões. Seus limites eram o Oceano Ártico ao norte, o Cáucaso e as fronteiras com a Pérsia e o Afeganistão ao sul, o Oceano Pacífico e as fronteiras com a China, Coreia e Japão a leste, e a oeste as montanhas de Cárpato, onde fazia fronteira com a Alemanha e a Áustria. Em seu apogeu estavam em seus domínios, além do território russo atual, os estados bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia, a Finlândia, Ucrânia, Bielorrússia, parte da Polônia, Moldávia e quase toda a Ásia Central. Fora que ainda chegou a contar com um território na América, o Alasca, que foi vendido aos Estados Unidos em 1867. A Terceira Roma. O termo Terceira Roma descreve uma hipotética ideia, e para alguns uma profecia, que algum país europeu seria o sucessor do legado do Império Romano. Sendo a primeira Roma a própria cidade de Roma, centro do Império Ocidental, a segunda seria a cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Assim, o conceito de Terceira Roma designará o sucessor do Império Bizantino. Em 1453, após a queda de Constantinopla nas mãos dos otomanos, os supostos sucessores do Império Romano seriam os Estados Pontifícios ou então o Sacro Império Romano Germânico. Entretanto, Moscou reclama para si tal honraria. Essa ideia reacendeu antes mesmo da unificação do Império Russo, ainda na época do Grão-Principado de Moscou, com Ivan III, que reinou de 1462 a 1505 e casou-se com Sofia Paleóloga, sobrinha do imperador Constantino XI, o último soberano do Império Bizantino. Isso deu ligação dinástica com Constantinopla, e assim Ivan reivindicou ser o herdeiro bizantino. Curiosamente, desde o início do século XVI, o soberano russo ganhou o título de Czar, que assim como o germânico Kaiser, é uma derivação do latino César. E para se firmar como a dita Terceira Roma, Moscou ainda adotou rituais, títulos e símbolos de Constantinopla, como a águia bicéfala, que ainda hoje aparece no brasão russo, a origem do Joma IX. Sendo a sucessora da casa de Rurik, a famosa dinastia Romanov foi a segunda e última família imperial russa, sendo soberana por incríveis 8 gerações, de 1613 a 1917. Os Romanov têm como origem uma dúzia de famílias aristocráticas, que tem Andrei Ivanovich Kobila, documentado apenas em 1347 como um aristocrata boiardo a serviço de Simão I de Moscou, como ancestral em comum. Existem várias correntes sobre sua origem, como uma que alegava que ele era filho de Glanda Kambila, um príncipe prussiano que foi para Moscou na segunda metade do século XIII, mas sua origem pode ter sido menos nobre. Por exemplo, não só o nome Kobila significa égua em russo, como seus parentes também eram apelidados com nomes de animais, coisa que serve como indicativo de descenderem de cavaleiros reais. E nessa linha chegaremos ao nome Romanov.
Um de seus filhos, Fyodor, foi alcunhado de Konchika, que é gato em russo. A partir disso, seus descendentes adotaram o sobrenome Konchikin e depois mudaram para Zakharin, que deu origem a dois ramos, os Zakharin Yakovlev e Zakharin Yuriev. E durante o reinado de Ivan o Terrível, ocorreu mais uma alteração. Um dos ramos ficou conhecido apenas como Yakovlev, enquanto o outro, do neto de Roman Zakharin Yuriev, converteu-se para Roman IX, pais de milhões. Uma coisa pouco conhecida é que os czares eram chamados pelo povo como Batiushka ou Mamushka, que em tradução literal quer dizer paizinho e mãezinha. Tanto que em momentos de crise, governadores e donos de terras eram literalmente amaldiçoados pelos camponeses. Mas o czar nunca. Para eles o soberano era um pai que não sabia o quão dura era a vida do povo. Tanto que existe um tradicional provérbio russo que diz: muito alto está Deus, muito longe está o czar. Se pudéssemos ir até ele, nossos problemas teriam um fim. Os Romanov não acabaram. É comum acreditar que com a Revolução Bolchevique e Proclamação da República, toda a família imperial foi assassinada, certo? Mas isso não passa de uma lenda. No início de 1917, a dinastia era composta por 65 membros, dos quais 18, incluindo o czar Nicolau II, sua esposa e herdeiros diretos, de fato foram brutalmente assassinados. Entretanto, 47 príncipes conseguiram escapar para o exílio. Entre eles o grão-duque Kirill Vladimirovich, o mais velho sobrevivente de linhagem masculina do czar Alexandre II por primogenitura, e coube a ele assumir a chefia da casa imperial. E quem seria o atual czar? Mas então quem seria o atual czar? Bom, depois que o grão-duque Miguel, irmão mais novo de Nicolau II, foi declarado morto, Kirill Vladimirovich, primo de ambos, declarou-se guardião do trono e depois assumiu o título de imperador no exílio. Com sua morte em 1938, foi sucedido por seu filho Vladimir Kirillovich, que esteve na chefia da Casa Imperial até 1992, quando veio a falecer. E com isso foi sucedido por sua filha, a Grã-Duquesa e de jure imperatriz Maria Vladimirovna da Rússia, uma Romanov espiã soviética. Seu nome era Natalia Alexandrovna Iskander Romanovskaya, nascida em 1917, pouco antes da queda do Império, e só sobreviveu pois sua família permaneceu escondida em exílio em Tashkent, o atual Uzbequistão. Mas foi em 1939 que tudo começou. Um homem que sabia de sua ascendência tentou chantageá-la em troca de sexo. Afinal, à época soviética, ser trineta de Nicolau I era uma sentença de morte. Porém, a resposta de Natalia foi dar-lhe um tapa na cara. Entretanto, ao fazer isso, acabou por atrair a atenção do NKVD, o Ministério do Interior soviético. E assim foi estabelecida uma condição para que ela permanecesse viva: tornar-se espiã. Não tendo como recusar, aceitou a missão de seduzir um diplomata francês na Crimeia, sob o codinome de Lola. Todavia, a missão acabou fracassada. E como a agente Romanov não impressionou os comunistas como espiã, foi dispensada do serviço secreto. Natalia viveu o resto de sua vida em paz, só vindo a falecer em 1999, aos 82 anos. A família imperial foi canonizada. No dia 17 de julho de 1918, o czar Nicolau II, sua esposa a czarina Alexandra e seus 5 filhos, o czarevich Alexei e as grã-duquesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, foram cruelmente mortos por bolcheviques em Catimburgo. Em honra à memória das vítimas do ódio bolchevique, a família foi canonizada em 1981 como Neomarte pela Igreja Ortodoxa Russa no exterior, e em 2000 como santos portadores da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. E hoje, construída no local onde Nicolau II e sua família foram mortos, está erguida a Igreja do Sangue, assim como a Igreja de São Nicolau II está presente próximo ao local onde os restos mortais dos Romanov foram encontrados, em Ganina Yama. Ainda existe uma triste ironia da história. O monastério Ipatiev, local onde o Zemsky Sobor, o parlamento feudal russo, encontrou Miguel, o primeiro czar Romanov em 1613, tem o mesmo nome da casa onde o último czar Romanov, Nicolau II, foi executado: Ipatiev. A restauração da monarquia. Cada vez mais o povo russo, assim como tantos outros ao redor do mundo, começa a voltar-se para a restauração da monarquia. E de acordo com uma pesquisa feita no ano passado, 37% dos jovens russos, entre 18 e 34 anos, declararam-se favoráveis à restauração. Ainda no ano passado, o jornal The Moscow Times noticiou que na madrugada do dia 17 de julho, nos 99 anos do assassinato do Romanov, mais de 60 mil fiéis participaram de uma procissão em homenagem à família imperial, com políticos presentes. E isso sem falar que a Igreja Ortodoxa também está disposta a abençoar a restauração.
Dentro da Igreja Russa há grupos que lutam pela monarquia, e o discurso é: se a sociedade estiver madura e quiser discutir a questão, a Igreja participará ativamente do debate. E agora, após décadas de exílio, os Romanovs são cada vez mais requisitados e presentes na vida nacional do povo russo, assim como o alto escalão do governo já sinalizou o apoio para que a família imperial volte a residir permanentemente na Rússia.